Senhor tenha liberdade, Senhor, de manifestar no nosso meio, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que tudo seja feito, os Teus propósitos possam cumprir em nossas vidas. Amém. Que o nosso sentido de viver é viver para Te servir, para Te honrar, para que verdadeiramente possamos viver o reino eterno, junto com aqueles que verdadeiramente são escolhidos pela Tua misericórdia e compaixão. Colocamos, Senhor, na Tua presença, o louvor, tudo, a palavra que vai ser ministrada, o sentido do Teu desejo para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa poder todas as nossas súplicas, orações, todas as nossas ofertas, todos os nossos pedidos, porque nós estamos aqui para buscar a Tua presença e viver com intimidade, Senhor. O Senhor é digno, Senhor. Tudo que é melhor em nós, o Senhor é digno de receber. Tudo seja feito a Tua vontade, em nome do Teu único Filho, Jesus Cristo, em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 111. Nós viemos aqui para dar graças também a Deus, porque nós tivemos uma semana muito boa, na presença do Senhor, e nós vamos ler hoje todo o Salmo, 111 todo. Quando você estiver lendo, pense que é uma oração que você faz ao Senhor. Amém? Eu vou ler, está projetado aqui, ó, para a igreja acompanha. Quem está chegando, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Olha o que o salmista nos diz, no Salmo 111. Darei graças ao Senhor de todo o coração e na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor e nelas meditam todos os que as apreciam. Os teus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Amém, igreja? Amém. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das tuas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém, igreja? Vamos todos dizer juntos o último, a parte D, versículo 10. Ele será louvado para sempre. Amém? Toda a igreja junto. Ele será louvado para sempre. Amém? Amém. Então, nós iniciamos esse culto hoje. E eu quero convidar o diácono Edmar. Nós vamos entoar o cântico do Adoro Cristão 377. Não sei por que Deus amou, aí se revelou, porque razão do Salvador das vidas resgatou. Veio
Aleluia. Existe uma canção, ela é bem antiga. E eu sempre lembro que o pastor fala que quando ele aceitou Jesus, ele lembra um hino que tocou muito o coração dele quando ele desceu as águas. E eu digo a mesma coisa, assim, quando eu aceitei Jesus também, foi um hino que quando eu me batizei, eu acho ele muito lindo. Jesus Cristo mudou meu vida. Ele mudou meu vida só aquele dia que eu desci as águas? Não. É todos os dias nós temos que pedir ao Senhor para nos mudar, para nos deixar ser levados por Ele. Porque se eu levar por Ele, nós não vamos perder nada. Só vamos ganhar cada dia. Porque Ele é o único. Não existe outro igual em nosso Deus. E a cada vez que eu pedir, Senhor, muda o meu viver. Se eu não estou errando ainda nessa parte, não estou conseguindo. Eu preciso ser mudado, Senhor. A cada dia. Aleluia, glória a Deus.
dizer assim, a segurança que a gente pode se louvar e dizer que é bem a igreja como os louvores. Agora, quando a igreja ajuda, a igreja ajuda a louvar, a igreja canta, abre os braços no coração do Senhor, é maravilhoso, porque a gente só não vê o Senhor caindo aqui. A igreja não conhece, o que acontece? A igreja cresce mesmo. Não conhece, aqui vai não tem. Agora, quando a música assim, te pega fogo todo passado, igual o que desse jeito, a igreja ajuda, é muito bom quando vocês ajudam. Mas vocês dão uma segurança para a gente ficar aqui. Vocês não vão parar de cantar, porque a igreja vai levar. Agora você sai daqui, sai de lá. Ah, você vai vir mais a igreja, vai contar mesmo, então deixa pra lá. Não, é bom quando a igreja adora junto. É bom quando a igreja abraça o louvor junto. Isso é muito gostoso. Eu acho que todo menino que vem que sobe aqui diria a mesma coisa que eu estou falando. Assim também é o pastor. Quando eles sobem para poder pegar, todo mundo fica assim, parado, pensando na parada. Mas, gente, porque Jesus, naquele tempo, que a pessoa fosse para essa igreja. Tem silêncio, mas quando começa a bem, olhar para a casa, daqui, e outro vai lá para casa. Eles só ficam na pessoa. Talvez a casa do Senhor, né? Atrapalha, não atrapalha? Ah, maravilha. Eu deixei o louvor e eu sou bom. Eu preciso ficar de casa, eu preciso de microfone, na verdade, né? Porque minha voz forte, é demais, é isso. Então, é muito bom, gente. Muito bom adorar o Senhor com vocês. Uma salva de palmas para o Senhor. Agora eu convido agora o repertório, nós vamos agora chamar a nova pessoa da igreja, a doutora Nilson, a Esther. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer.
Amém. Amados irmãos, a paz seja com cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz seja com você que está aí nos acompanhando pelo Instagram da nossa igreja. A paz seja com você que está aí no nosso canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Que bom poder falar da graça de Jesus contigo. Eu quero continuar falando um pouco mais acerca do que Esté falou, do que Nete falou, do que as canções falaram. Calma, quem cuida de você não dorme. Quem cuida da gente é o Senhor, e o Senhor cuida 24 horas por dia, 365 dias por ano. Deus cuida da gente e Ele tem feito grandes maravilhas. Bem, quem sabe quem está fazendo aniversário hoje? Quem tem ideia de quem é o parabéns hoje? Ontem foi o parabéns de Lilian e Liliana, e também foi o parabéns de Reginaldo, nosso líder do louvor. Mas hoje tem outra pessoa fazendo parabéns. Quem? Exato. Hoje tem 7 pessoas aqui fazendo parabéns. Os diáconos da nossa igreja. Hoje é o dia do diácono, para quem não sabe. E eu queria não só parabenizá-los, mas homenageá-los com esta palavra, e de quebra Deus vai falar ainda aos nossos corações. A diaconisa Nilce e o diácono Oswaldino, que são os líderes do corpo diaconal desta igreja, né? Então receba aí meus cumprimentos. Diaconisa, diácono Oswaldino acho que ficou de repouso, né? Ficou? Mas está conosco também a diaconisa Rosilda, Deus abençoe. Cadê Renilda? Também não. Então vamos lá. Diaconisa Nilce, diácono Oswaldino, diaconisa Rosilda, diaconisa Renilda, diácono Carlinhos Paixão, diácono Arilton e o diácono Edmar. 7 que estão de parabéns. O tema da mensagem dessa noite não tem só a ver com os diáconos, porque o tema é: todos somos chamados para servir. Todos nós aqui somos chamados para servir. E às vezes a gente pensa que essa ideia de servir é coisa de diácono. A gente pensa que essa ideia de servir é coisa do pastor, é coisa do missionário. Não é não. Hoje eu vou pregar uma palavra aqui com todo carinho, com todo temor e respeito. Eu vou dizer uma coisa dura, mas é com todo temor. Hoje eu vou pregar uma palavra aqui para você, que se você tiver vergonha nessa cara lavada sua, você vai mudar de vida. Amém? Ih, ficaram chateados comigo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Eu falei que era com todo carinho. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 6. E aí depois no final vocês vão ver se eu não tinha razão. Mas a cara lavada não é só a sua não, é a minha também, tá bom? Deixa o texto aí, Vivi. Presta atenção aqui em mim primeiro. O texto está aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar comigo é até melhor, que vocês às vezes têm tradução diferente aí. Vamos lá, fazendo uma introdução aqui. Irmãos, você que está em casa, servir a Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Ser chamado e reconhecido de servo de Deus é o maior título que você pode ter. Alguém dizer assim, olha, você serve a Deus, ou você mesmo dizer, olha, eu sirvo ao Senhor. Mulheres, vocês dizerem, eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Este é o maior privilégio que um ser humano pode ter.
mas para alguns não é o maior. Porque para algumas pessoas o maior privilégio é aquilo que se pode ter, é aquilo que se pode ver, é aquilo que se pode tocar. E para quem é assim, o maior privilégio é ter uma casa boa, o maior privilégio é ter um carro bom, novo, que não dá defeito, o maior privilégio é ganhar bem, o maior privilégio é ser funcionário do Estado, ou é ter um bom emprego. Para pessoas assim, o maior privilégio é ter um bom casamento, é ter uma namorada bonitinha, é ter as coisas. Mas para mim e para você, o maior privilégio nosso não é nenhuma dessas coisas. Para mim e para você, o maior privilégio é você dizer, por exemplo, eu dizer, eu sou um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O maior privilégio para você é dizer, olha, eu sou um servo do Senhor, uma serva do Senhor Jesus Cristo. Porque se você bem se lembrar, o que é um privilégio? Se eu e vocês bem parar para observarmos, nós não nascemos com esse privilégio. Pelo contrário, nós nascemos condenados. Nós nascemos condenados. Estava decretado que nós estávamos condenados à perdição. Aí, Jesus veio e fez essa coisa linda, essa maravilha que é a encarnação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos não só servos, mas também nos tornamos filhos, saindo da condição de criatura para filhos, e o melhor disso tudo, anulada está agora em Cristo a nossa condenação. Daí, glória, você deixou de ser condenada para ser uma mulher livre em Cristo e recebeu você, e consequentemente você passou para as suas duas filhas, e esse moço que está com você também tomou essa decisão, e vocês agora são livres no Senhor e salvas para a eternidade. Por isso, glória, e muitos de vocês aqui, e eu hoje posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A gente nem diz serviremos, a gente já diz servimos. Portanto, você e sua casa são privilegiados por serem servos de Deus. Então, quando parecia que estava tudo perdido para nós, o pecador, Jesus veio e nos resgatou. E então, por causa disso e de muito mais, nós ganhamos esse presente que é servir ao Deus Todo-Poderoso. E um dia, ao ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, nós fomos confrontados com a palavra da redenção, que nos rendemos, que nos fez rendermos a Ele. E chegamos na igreja e encontramos uma estrutura. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu não sabia nada de igreja. Eu já disse para vocês 1 milhão de vezes, eu não sabia nem que a Bíblia tinha Antigo e Novo Testamento. Para mim a Bíblia era a Bíblia e eu não sabia dessa diferença. Me converti com aquele Novo Testamento dos Gideões, davam na igreja, na escola, aquele azulzinho, lembra? Pois é. Aí eu cheguei na igreja com aquele Novo Testamento. Eu não sabia que ali não tinha o Antigo, só tinha Salmo e Provérbios do Antigo. Não sabia nada. Não sabia o que era diácono, o que era pastor, o que era professor de EBD. Eu não sabia o que significava nem a sigla EBD. Não sabia nada, nada vezes nada. Quando eu cheguei na igreja, eu encontrei uma estrutura. E foi assim que aconteceu comigo e com vocês. E aí, aqui, por exemplo, na igreja, nós temos uma diretoria estatutária, que é um grupo que responde legalmente sobre a igreja, em juízo até. Além desse grupo, nós temos os ministérios da igreja. E cada ministério tem o seu líder. E junto a esses, temos 7 diáconos que servem a igreja. Mas, para nós entendermos como essa ideia de diaconato surgiu, como nasceu esse ministério diaconal, nós precisamos entender primeiro o que aconteceu antes de chegar até o dia
que foram instituídos 7 diáconos. E aí sim, depois dessa introdução, vocês vão compreender melhor. Aí eu quero acompanhar com vocês a leitura de Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe aqui comigo e você que está em casa vai acompanhar aí nos slides. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Aí nós já temos uma questão. Os judeus, eu vou explicando de versículo em versículo para ficar mais fácil. Os judeus de fala grega são os helenistas. O que é isso? Provavelmente aqueles judeus que cresceram na cultura grega. A cultura grega, eles falavam o grego, aquele grego helênico, daquela ideia lá, o que era o helenismo? Vamos entender. Vocês lembram que tem um ditador grego chamado João Alexandre o Grande? Alexandre o Grande? Pois bem, esse Alexandre, ele queria dominar todas as terras. E todas as terras que ele ia de confronto, quando ele dominava, ele incutia uma cultura chamada o helenismo. O que era isso? Era a proposta de ter uma só língua, a proposta de ter uma só cultura, a proposta de ter uma só religião, a proposta de ter uma só moeda, mas tudo do mundo grego. Isso era o helenismo. Eu conquisto essa terra e tudo que eles têm agora é meu, então agora eles vão pensar como eu, eles vão adorar como eu, eles vão usar o meu dinheiro, eles vão pertencer à minha cultura. Esse era o helenismo, esse era o helenismo. E lá tinha alguns judeus que nasceram lá. E agora esses judeus se converteram. E aí, quando eles se convertem, a igreja está engateando ainda ali no primeiro século, presta bem atenção. A igreja está começando ainda, não era igual hoje, que a gente já tem mais de 2000 anos de história. A igreja está começando, ainda está tudo meio... Quando você começa, por exemplo, uma congregação, naturalmente só tem um missionário, ou o pastor ali, ou o seminarista, aí está bem carente ainda, não tem ninguém para cantar, não tem ninguém para tocar, não tem ninguém para dirigir culto. É o pastor que dirige, é o pastor que prega. Se o pastor tocar alguma coisa, é ele mesmo que toca o violão, que dirige o hino do cantor cristão, é ele que faz o momento do louvor. Mais ou menos o que acontece comigo dia de quarta aqui. É exatamente isso que acontece quando a igreja está começando, hoje. Mas hoje a gente já sabe o que a igreja precisa. A gente já sabe que precisa de um grupo de louvor, a gente já sabe que precisa instituir uma diretoria, a gente já sabe que precisa de 7 diáconos, mas lá eles ainda não sabiam de nada. Lá estava começando, Marcos, ainda estava se estruturando. A única coisa que se sabia era que precisa de um responsável, esse responsável era chamado de bispo ou de pastor. E aí, antes disso, os 12 apóstolos estavam organizando a igreja ainda. Eles não tinham templo, a igreja funcionava nas casas, e aí chega o primeiro problema a se estabelecer. Esses cristãos judeus helênicos ou gregos chegam para os cristãos de fala hebraica, os aqui chamados de hebreus, e faz uma queixa. Irmãos, as nossas viúvas estão ficando esquecidas na distribuição do alimento diário. Isso está errado. Alguém tem que resolver. Versículo seguinte, 7. Por isso, os 12 reuniram-se todos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, o problema se estabeleceu. Os diáconos ficaram sabendo, os apóstolos ficaram sabendo do problema, os irmãos levaram o problema para os apóstolos. E os apóstolos disseram: pronto, e agora? Como é que a gente vai resolver isso? Bem, os cristãos resolvem tudo na conversa.
então chamou a igreja para conversar. E aí os apóstolos disseram: meus irmãos, não é certo que a gente deixe o ministério da palavra para servir as mesas. Não é certo que a gente deixe ali o momento da leitura da palavra, do estudo da palavra, para ir servir o alimento para as viúvas. E então, eles disseram o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, escolham dentre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de bom testemunho, e passaremos para esses 7 esta função. Quanto a nós, continuaremos com o ministério da palavra. Muito bem. A proposta foi colocada na mesa. E tal proposta agradou todo mundo. Então, eles escolheram Estevão. Volta. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, está muito longe ali, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Chamaram os homens, escolheram eles e disseram aqui, os 7 homens que vocês instruíram a gente com essas características. E agora vamos fazer o quê? Agora a gente vai consagrar. Então, colocaram as mãos sobre eles e consagraram os primeiros 7 diáconos da história da igreja. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém tomavam um grande número de sacerdotes também. Deixa eu voltar aqui. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos lá para você entender melhor. O diaconato então surge em meio a uma necessidade de serviço. Amada igreja, os primeiros 7 diáconos nasceram numa necessidade da igreja. Passaram-se 2000 anos e a igreja, Zé Carlos, continua cheia de necessidades. Passaram mais de 2000 anos e até hoje os pastores continuam precisando que pessoas se levantem. A gente pensa que servir é só ser diácono, ou é só servir a ceia, ou tanta gente pensa que diácono só serve ceia, mas o trabalho diaconal é muito amplo e daqui para frente, daqui um pouco eu vou falar mais especificamente disso. 2000 anos se passam e a igreja continua, meus amados irmãos, com necessidade de serviço. No versículo 1, nós temos aí a narrativa do problema. As viúvas estão ficando sem o alimento delas na distribuição diária. No segundo versículo, nós temos a iniciativa da resolução. Irmãos, vamos nos reunir. Os apóstolos reúnem. No versículo 3, nós temos a proposta dos apóstolos. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Volta no versículo 3, Vivi. Preste atenção de uma coisa que eu deixei vocês passarem despercebido para poder voltar lá. Irmãos, leiam aí para mim, irmãos. Aí. Irmãos, veja, por que os apóstolos, Jonas, não mesmo escolheram? Os apóstolos disseram: escolham dentre vocês. O que é que eu aprendo com isso?
Quando os apóstolos dizem escolham, os apóstolos estão dando autoridade à igreja para que eles resolvessem o problema. Os apóstolos poderiam dizer assim, peraí, a gente vai resolver isso aqui, ó. E a gente conhece todo mundo. Você, vem cá você. Esse 7 aqui, ó. Esse 7 vai fazer isso. Irmãos, não é apóstolos fazer assim como não é que devo fazer tudo. Por isso que tem coisa, isso aí você pode fazer. Isso aí você deve fazer. A igreja e o líder precisam andar em comunhão perfeita. Imagine se dentro de um casamento a mulher só fizesse tudo que o marido mandasse, ou o marido só fizesse tudo que a mulher mandasse. Coitado do marido e coitado dessa mulher. Imagine se a gente fosse ficar sempre esperando um para o que o outro ia fazer. Não, meu irmão, não, minha irmã. Você precisa ser proativa na sua casa. Você já faz as coisas que você sabe que o seu marido gosta. Marido, você já sabe o que sua esposa vai te pedir para lavar os pratos. Lave, não só lave. Amém, irmãos? Dizem por aí que o homem não ajuda as mulheres. Na igreja batista ajuda. Né? Né? Eu sei. Nunca vi uns homens tão ajudadores igual a esses, meu bem. Esse Edmar mesmo, a vida desse homem arrumando aquela casa. Parece até comigo. Eu e Edmar, a gente arruma mais a casa do que Neto e Luana. É ou não é, meu irmão? A vida da igreja e dos seus liderados, a vida do líder e do liderado precisa ser assim, meus amados irmãos. A gente não precisa pedir. Quando vocês verem o menininho correndo aí, vocês não precisam esperar o pastor pegar o menino. Quando o pastor pegou, é porque já viu que outras pessoas não fizeram. Eu acabei de dizer para a irmã Dulce, não deixe de vir para a igreja por causa da pimenta do seu neto. Seu neto está sendo ele, criança. Claro que ele é uma pimentinha que arde mais do que a outras. Mas nós estamos aqui para cuidarmos um do outro. Sim. Nós estamos aqui para ajudarmos um ao outro. Estou citando esse pequenino, Juan, né? É Juan? Heitor. Estou citando o pequenino Heitor, mas tem tantas outras crianças aqui que fazem a mesma coisa. E ela só está sendo criança, não tem problema nenhum. O adulto somos nós. É muita energia acumulada, irmã. É muita energia acumulada. Vamos seguir aqui. A gente precisa fazer as coisas sem precisar que o outro nos chame a atenção. Antigamente, graças a Deus, isso acabou. Antigamente eu estava aqui sentado, me concentrando para a palavra, vinha alguém no meu ouvido, pastor, acabou o copo. Daqui a pouco a outra pessoa vinha, pastor, acabou o papel higiênico. Onde é que tem? Pastor, isso, pastor, aquilo, pastor. Coisas que não precisa. Eu faço com todo prazer e não reclamo. Mas eu gosto quando alguém ajuda, quando alguém toma iniciativa. Hoje aconteceu um episódio aqui que foi fantástico. Parabenizei Zé Carlos um monte de vezes. E todos que se envolveram. Diácono Osaldino passou mal. Vocês fizeram isso aqui. Vocês identificaram o problema, deram socorro, que foi a resolução do problema. Quando eu vim saber, já estava tudo resolvido. Em outros tempos, iriam correndo lá em cima. Pastor, Osaldino desmaiou lá. Vai lá. Aí eu largaria tudo que estava lá, vinha aqui para procurar quem pode levar, e bota aqui, e vai, chega lá, e vai eu, entra lá, eu socorro aqui. Faço com todo prazer, e todos que precisarem sempre farei. Mas a palavra está dizendo aqui, para mim e para vocês,
que era vocês que tinham que ter feito. Os apóstolos chamaram o pessoal e disseram assim, ó, escolha vocês, não vou nem me meter. Os que vocês escolherem, eu vou orar e vou consagrar. Deu responsabilidade para a igreja, de escolher os 7 primeiros diáconos da história da igreja. E se escolhesse mal escolhido? Eles disseram, escolha vocês. Escolheram, colocaram lá, eles consagraram. E esses 7 homens foram uma bênção para a igreja de Jesus. O primeiro dele, o diácono Estevão, tadinho do nosso irmão, morreu de uma forma brutal, apedrejado, caluniado, em praça pública para todo mundo ver e sem poder defender. Já pensou que é você tomar um monte de pedrada ali até morrer, irmãos? O nosso irmão Estevão foi assim. Um dos primeiros diáconos da igreja morreu apedrejado de forma cruel. O homem era tão sábio, os discípulos falaram, os apóstolos falaram, escolham 7 homens cheios de sabedoria. Ele era tão sábio, que quando ele começou a debater com o pessoal acerca das escrituras, ele foi lá desde Abraão para chegar em Jesus. Quando viram que não tinha jeito de vencer ele no diálogo, na palavra, foi o que fizeram? Subornaram pessoas para incriminar o Estevão de estar blasfemando contra Deus e contra as leis de Moisés. Somente assim conseguiram condenar o diácono Estevão. E aí, irmãos, a mentira prevaleceu, o diácono Estevão foi sentenciado ao apedrejamento e morreu na praça pública, imitando Jesus. Estevão não morreu xingando, diácono Estevão não morreu espraguejando quem estava dando pedrada neles, diácono Estevão morreu imitando Jesus. Como, pastor? Ele usou as seguintes palavras: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Senhor. Ele morreu orando para que Deus perdoasse quem estava apedrejando ele. E o pior, as pedradas aumentaram e pioraram quando ele olhou para o alto dos céus e disse: louvado seja Deus, eu estou vendo o Senhor Jesus à direita do Deus Todo-Poderoso. Aí começou a pedrada pior e o diácono Estevão morreu. Amados irmãos, então aí nós temos a resolução. Os discípulos dando autoridade para que os discípulos de Jesus ali, os demais discípulos tivessem iniciativa, não esperassem por eles. Os apóstolos já tinham uma grande responsabilidade. Está claro quando eles conversam. Qual é a grande responsabilidade deles? Pregar a palavra. Eles disseram: nós não podemos deixar o estudo da palavra, o ensino da palavra para servir a mesa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, bem séria, você nunca mais esquecer. E para você que está em casa aí, fazer o que eu faço há 10 anos da minha vida, para o mesmo público, com você, mas para o mesmo público, 10 anos pregando o Evangelho. Por que isso é uma grande responsabilidade, Liliana? Por quê? Porque pregar é diferente de dar uma palestra. Montar uma palestra é a coisa mais fácil do mundo. Você só precisa de conhecimento, joga umas imagens legais, sustentar o que você está falando, né? Você bota ilustrações, você bota uma historinha interessante no meio, você pega as frases de efeito e dá a sua palestra e fecha com chave de ouro. Pregar o Evangelho não é o mesmo que palestrar. Porque pregar o Evangelho, a mensagem não pode nascer na mente, como uma palestra. Por quê, pastor? Porque eu aprendi, nesse longo da caminhada, com meus pastores, que eu nem conheci, mas que são meus tutores, que a mensagem que nasce na mente, ela só atinge a mente de quem está ouvindo. Mas a mensagem de Deus precisa nascer no coração do homem, vindo do coração de Deus. Quando a mensagem vem do coração de Deus,
vem para o coração do pregador, ela atinge o coração do seu ouvinte. E ser o mensageiro de Deus, de domingo a domingo, não é fácil. Porque se fosse palestras, nenhum de vocês aguentavam mais me ouvir. Todo domingo uma palestra com a mesma pessoa durante 10 anos, ninguém aguenta isso. Vocês só suportam porque é a boa, perfeita e agradável palavra de Deus, não do pastor Leomar. Fazer o que eu faço e que os meus amigos pastores fazem é um grande desafio. Portanto, os discípulos de Jesus tinham sobre os ombros dele a responsabilidade que eu sei que é. Eu sei o que é pregar a palavra. Eu sei o quanto é dolorido pegar a Bíblia e dizer todo domingo: Deus, me dá uma palavra para que eu possa falar ao teu povo. Isso não é brincadeira não, irmãos. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa profunda. E embora eu tivesse há 10 anos enganando vocês, eu jamais enganaria o Senhor. Aqueles que pregam aqui, eu tenho incentivado a escola de pregadores dessa igreja, o Leonardo, o Guto, o seminarista agora Marcelo, o seminarista Guto, o seminarista Alex, o diácono Oswaldino. Esses irmãos têm estado quartas-feiras pregando, desenvolvendo a palavra. Eles sabem do que eu estou dizendo. Pregar o Evangelho de Jesus é uma missão pesada. É uma responsabilidade dura. E os apóstolos sabiam disso e falaram: irmãos, não podemos deixar o ministério da palavra para servir mesa. Isso quem tem que fazer é vocês. Isso aí é coisa tranquila, qualquer um pode fazer. Amada igreja, partindo para finalizarmos, os apóstolos tinham essa grande responsabilidade e os diáconos tinham que ter 3 características. Eles precisavam ser pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sábios. 10 anos, Reginaldo, antes de você chegar eu já falava. Antes de você chegar, Melry Aranha, eu já falava. Ser inteligente é diferente de ser sábio. Quer ser inteligente? Estude, leia bastante. Faça igual a Rúbia, coma livro toda hora. Rúbia lê bastante. Os professores aí leem bastante. Vai ficar o quê? Pessoas inteligentíssimas. Adolescentes, você, Aninha, todos vocês que estão aqui, Esté e todas, Isadora, todos vocês, pequeninas. Quer ser fera na escola? Não estude só lá na escola, não. Vou contar para vocês o meu segredo quando eu era da idade de vocês. Eu fazia lá, eu prestava atenção lá. Quando chegava em casa, eu repassava tudo de novo, tudo de novo. Quando chegava na outra aula, ainda estava tudo aqui. E aprender é diferente de gravar. Quando a gente aprende, fica. Quando a gente grava, a gente esquece com o tempo. Mas se você quiser ser sábio, você tem que estudar a palavra de Deus todo dia. Agora eu te pergunto. Vou te perguntar agora aqui. Você tem que ser sincero com você. Irmãos, hoje é que dia? Hoje é domingo, não é isso? Seja sincero com você. Essa semana, quanto tempo você investiu na sua leitura com a palavra de Deus? Pensa aí, com sinceridade. Eu não estou falando de ler um capítulo, ler um versículo, não. Que eu já ensinei para vocês que ler Bíblia não é isso. Eu estou falando é de você se debruçar na Bíblia. Pastor, como é que se debruça na Bíblia? Eu gosto de pensar assim. Quem já tomou banho de piscina aqui? Faz assim para eu saber. Já tomou banho de piscina? Quem já tomou banho de mar? De mar, eita. Ler a Bíblia é assim. Todo mundo que sabe nadar gosta de mergulhar para ir lá no fundo. Quem sabe nadar tem coragem de ir lá no fundo. Quem não sabe nadar fica como? Sempre no raso, né? Quando vai saindo do pé, dá aquele desespero, não é isso? Com medo de se afogar. Tem cristãos que passam a vida inteira assim, no raso. Não se aprofunda de jeito nenhum. Sabe o que é que vai acontecer com você?
você vai ter sempre um vazio. Você vai estar sempre com a sensação de estar faltando alguma coisa. Vai. Porque você não vai ter experiências com Deus se você não tiver mergulho na palavra. Você não vai ter. Desculpa te dizer isso. Meu irmão, pastor, eu não sei ler. Eu sou analfabeto. Bota o fone de ouvido, abre o aplicativo da Bíblia e bota lá. Chega lá no YouTube, aí no YouTube, quem está no canal. Vai lá, ó, a Bíblia narrada por Cid Moreira, que eu amo. Vai lá, ó. Bota lá, Gênesis. Você ouve lá, ó, Gênesis todo. Não tem desculpa. Dá para você, ó, mergulhar na palavra de Deus. Agora, se você vive uma vida superficial com Deus, o que é que vai acontecer com você? Você vai estar sempre com a sensação de que está faltando alguma coisa. Por que isso acontece contigo? Porque você não lê a palavra. Você não mergulha na palavra. Você fica lendo um versículo, você lê um capítulozinho, você lê 3 capítulos para dizer que está lendo a Bíblia todo ano. Terminou ali, te pergunta, e aí, o que é que você aprendeu? Aprendi aqui, né, que Jesus é bom. Jesus é tremendo. Sim, fale mais. Não aprendeu nada. Que experiência uma pessoa dessa vai ter com Deus? Nenhuma. Sinto muito lhe dizer, meu irmão. Ministério com a palavra é algo profundo. Se você não sabe nadar, procure Marcelo. Marcelo tem uma escolinha de bodyboard. Ele vai te levar nessas águas geladas aí da Praia da Costa, Taparica, que você vai aprender. Se você não sabe ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você está na igreja que incentiva a fazer isso. Tem os olhos fitos na aula da escola bíblica. Pede ajuda dos diáconos, dos professores, do pastor. Todo mundo aqui vai te ajudar. O que você não pode fazer, meu irmão, minha irmã, é viver nessa superficialidade. Não é isso, Zé? Para a gente fechar. Amados, nós aprendemos o que com esta mensagem? Como é aniversário dos diáconos, eu escolho 7 pontos para dizer para vocês que a gente aprende com essa história. Primeiro, nós aprendemos que se nós priorizarmos a obra de Deus, preste atenção, se você não entendeu nada da mensagem, eu vou te entregar de bandeja. Primeira coisa que nós aprendemos é que se nós priorizarmos o serviço a Deus, a obra de Deus, todas as demais coisas se tornarão em segundo plano para você. Mas o contrário também é verdadeiro, Duda. Se eu e vocês priorizarmos todas as demais coisas, vai acontecer o que com a obra? Ela vai estar em segundo plano. Se a obra de Deus estiver em segundo plano na vida de vocês, na sua vida, acabou. Você está a um passo do abismo. Por quê? Porque você está aprisionado com as coisas dessa vida. Então, priorize a obra de Deus. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês que é de verdade, e não acontece só na Bahia não, em qualquer lugar do mundo. Se você priorizar a obra de Deus, Deus honra você. Deus não deixa você desempregado. Deus não deixa você sem filho. Deus não deixa você sem dinheiro. Deus não deixa você sem nada do que você precisa. Porque nem todos precisam dessas coisas aqui. Eu, por exemplo, aí quando eu falei assim, Deus não deixa você sem filhos, aí talvez você pensou, mas o senhor não tem filho, pastor? E quem disse para você que eu preciso de menino, gente? Eu já tenho 100 e tantos. Irmãos, rapaz, você não sabe o alívio que eu tenho quando eu pego um menininho igual o Heitor, e fica ali, daqui a pouco eu tenho que entregar ele para alguém. Ai, que bênção que é. Toma que o filho é teu. Eu vou para casa, pego na mão da nega véia, né, nega véia? E aí só é eu e ela. Só. Irmãos, ter filho é uma bênção, mas vai ter você, cara, e leva para lá.
Eu só quero ser tio. Menino, não é isso não, irmão. De boa. Eu estou tranquilo. Eu já tenho 100 e tantos meninos. Olha o Wesley aqui, ó. Meu filho, um dos mais velhos do meio. Olha Zé Carlos, esse menino me dá um trabalho, esse filho meu aí, ó. É assim. Deus não deixa faltar nada. Primeiro. Segundo, nós aprendemos que nós precisamos ser cristãos de iniciativa. Nós aprendemos que a gente tem que ter iniciativa. Vou contar um segredo para vocês aqui, não conta para ninguém. Tá bom? Não conta para ninguém. Tá certo? Tem algumas coisas que eu comecei a deixar vocês resolverem. E não estou me metendo. Tem algumas coisas que eu comecei a deixar para vocês. Eu vou dar só um exemplo. Nós fomos lá e organizamos aí o nosso estacionamento. Deixa eu aproveitar e dar logo um aviso aqui sobre isso. É a segunda vez que nós temos problemas com nossa vizinhança por causa de carros nossos parados aqui. Eu só vou falar com os senhores essa vez e não vou falar mais. Coloquem o carro de vocês no estacionamento. O estacionamento nosso é para os nossos carros ficar lá. Segunda vez, necessário. Eu não precisava disso, eu tive que sair aqui do culto para ir resolver uma demanda de problema de carro na porta dos outros. Eu não quero que vocês coloquem carro aqui na praça, não quero. Por quê, pastor? Está lá na praça, não está comandando ninguém. A praça, ela é uma praça ativa. As pessoas que jogam futebol, jogam futebol, que anda de skate ali, estão utilizando a praça. Às vezes essas pessoas vêm de carro e aí chega na porta ali da praça ali, tá cheio de carro da igreja que tem estacionamento. Aí essas pessoas têm que estacionar os carros lá para cima, por culpa minha, irmão. Tá errado. Tá errado. Por que eu não quero que vocês coloquem aqui? Porque aqui, apesar da nossa rua ter ficado larga e legal, os carros viram de vez ali e aí dão de cara com os carros de vocês. Vocês não vão esperar um gaiato virar de vez e bater e quebrar a lanterna de alguém aí. Não precisa disso. A gente pega e bota lá. Agora, vai acontecer que vai ter momentos que vai encher o estacionamento. Mas aí encheu. Os visitantes que não sabem de nada, os irmãos do estacionamento, vai organizar uma fila aí não vai ter jeito. Não é? Mas eu quero que vocês tenham a iniciativa de colocar o carro lá. Sem preguiça, coloca lá. Eu toquei no assunto do estacionamento para dizer o seguinte: o mato está crescendo lá do estacionamento. Era eu que capinava. E eu deixei para vocês. Fiquei quietinho, falei, vou deixar aí para ver até quando esse mato vai crescer. E aí talvez você fique pensando, né? A igreja, né? As pessoas pensam, né? É mais fácil o quê? Chegar nos apóstolos. Tá esquecendo isso, isso e isso. O que é mais fácil? Chegar no pastor, chegar no líder do patrimônio, né, Jonas? O mato está crescendo lá. Eu e Jonas vamos dizer para você assim: e o que é que impede o irmão capinar? Né? O que é que impede o irmão pegar a enxada e... Roberto já fez isso. O esposo de Márcia ali. Um belo dia eu cheguei e estava tudo capinado, nem soube quem foi. Depois eu vim saber que foi o Robert. Estou dando um exemplo, gente. E tudo que eu estou com vocês é em amor, é com amor. Precisamos ser cristãos de iniciativa. Esta é a terceira coisa que aprendemos. Quarto, e eu só citei o exemplo do estacionamento, tem vários outros. Aprendemos que servir ao Senhor é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Quinto, aprendemos que somente servir ao Senhor já nos faz nos sentir recompensados. Por quê? Porque o fato de servir, eu já me sinto pago. Eu não preciso que ninguém me chame na frente para me aplaudir. Eu não preciso receber uma placa dizendo assim, pastor fez, né? Eu não preciso de nada disso.
simplesmente por estar fazendo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou a pessoa responsável de limpar aqui o altar. Aí estou limpando. Só o fato de estar limpando aqui, ó. Oh Deus, louvado seja o nome. Que privilégio de estar limpando aqui. Glória a Deus. Isso já me faz me sentir pago. Estou dando um exemplo aqui da limpeza, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser cantina, pode ser lá na recepção, pode ser aqui em qualquer coisa. Pode ser no louvor, pode ser no ministério vitrine ou não. A sexta coisa que nós aprendemos que servir a Deus é servir a igreja, é servir ao irmão. A gente fala assim, eu sirvo a Deus. Mas o que é servir a Deus? É cantar? Servir a Deus é fazer teatro, igual a gente está fazendo? Também. Mas servir a Deus, na cabeça de Deus, é um irmão servir o outro. Na proposta de Jesus, eu servir a Ele, é eu servir você. É você precisar de mim e eu ir lá e servir você. É eu abrir mão de mim, do meu eu, para dar razão ao seu eu. Isso, na mentalidade de Deus, servir a Ele. Porque Jesus deixou bem claro que se eu disser que amo a Deus e aborrecer o meu irmão, eu não amo a Deus coisa nenhuma. Porque meu irmão eu vejo e maltrato, e Deus que eu não vejo, eu digo que amo. Na mentalidade de Deus, isso não funciona. Portanto, meus irmãos, aprendemos que servir a Deus é servir a igreja de Deus e, consequentemente, a igreja de Deus com pessoas é servir ao irmão. Hoje vocês serviram a Deus. Oswaldino estava dando piripaque, vocês pegaram no correio, o Oswaldino deram socorro ao Oswaldino, era Oswaldino em paz, serviram. Quem serve, aprendemos que quem serve sempre se preocupa primeiro com os outros, depois consigo próprio. Quem serve, Ana, serve com o coração mesmo para servir. Preocupa com o outro. Você já viu o ditado, Ana, que diz assim: farinha pouca. Tem gente que é assim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, não, primeiro eu vou tirar o meu, depois os outros. Eu vou dar exemplo. Eu vou dar exemplo clássico. Na hora que eu botei isso aqui, foi a primeira coisa que me veio à mente. Meu bem, e todo o pessoal da cantina aqui sabe que é verdade que eu vou falar. Faz a cantina, pá, de uma coisa bem gostosa aí. Aí, acabou, pá, acabou, o último acabou, comprou. Aí chega Lucas, ou um visitante que estão aqui nessa noite, chega lá, ainda tem tal coisa, na hora, elas pegam o do pastor e falam, tem, e vende. É sério que eu estou falando. Mas elas fazem isso porque sabem que eu abriria a mão para dar para aquela pessoa. Nunca aconteceu de ela chegar e dizer assim, pastor, elas ainda vêm falar rindo. Pastor, Deus do céu. Nunca aconteceu, Léo, de eu chegar e pintar, mas é isso, pastor, o meu tem que ser o primeiro. Irmãos, tão constrangido dar palestra para casal, aquele mundaréu de casal na hora da refeição, aí, irmã Aparecida, a pessoa que me levou, pega o meu prato, me pega pela mão e me leva para passar na frente de todo mundo. Irmãos, como eu fico constrangido com aquilo. Me sinto mal demais. Eu sempre dou um jeito de não ir. Agora, quando eu estou com pressa, a palestra lá, preciso voltar para vir para o culto, eu pego e falo com o pessoal, todo amarelo, né? Eu aceitei aqui, tá? Porque eu já estou aqui para o culto. O pessoal, não, pastor, pode pegar o seu primeiro. Igrejas pentecostais, por exemplo, tem muito essa ideia de dar honra para o pastor, né? De dar, não, pastor, o senhor é o primeiro e tal. Mas eu não me sinto, eu me sinto mal, assim, sabe? Passando, furando a fila, não me sinto privilegiado ao ponto. E elas chegam e pegam o meu lanche e dizem, a gente vendeu do senhor porque sabe que eu não vou criar caso. O cristão precisa fazer assim.
Sempre. Não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque eu sou um cristão. E eu aprendi com Jesus que eu preciso primeiro abrir mão de mim. A gente vai distribuir uma lembrancinha aqui, até direto com nossos homens, né? A gente vai distribuir lembrancinha porque para a igreja. Primeiro dos visitantes. Primeiro dos homens. Se faltar, falta para o presidente, falta para o pastor, falta para os diáconos. E tudo bem. Saímos rindo como se tivesse ganhado. Agora, imagine um outro cenário que todo mundo ganhou e eu não ganhei. Vocês já viram que tem esse problema assim? É crente uma pessoa dessa de verdade? Não é não. E procura aquela que zumba e aquele problema porque todo mundo ganhou e a pessoa não ganhou. Portanto, são esses 7 pontos que nós aprendemos. Esta é aquela mensagem, irmãos, que eu ficaria aqui até amanhã pregando e não cansaria, porque tem tantas coisas que eu ainda poderia falar, mas eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã, porque amanhã às 10 horas da manhã vamos entrar aqui e só vamos sair depois de amanhã às 6 horas da manhã. Você é o nosso convidado, não fique em casa, venha para a vigília buscar a presença de Deus. Aliás, para colocar em prática o que eu vou pregar aqui. E outra forma que você pode, já está confirmada a igreja de Aribiri, já está confirmada a igreja de Pera dos Búzios, e cada uma das igrejas participantes dirigem a nossa vigília também por 1 hora. Nossa vigília é uma bênção. Quem está aqui e nunca veio, vem amanhã. Ah, pastor, eu queria vir, mas não vai dar para ficar até 6. Vem e fica até a hora que você puder. Pegue a parte da bênção que lhe der, mas não deixe de vir. As igrejas de Cariacica ainda não me deram retorno, e a nossa missão ainda não me deram retorno, mas também estão para vir. Uma outra coisa importante, essa semana nós estamos comprando coisas muito caras. Nós estamos pagando esse gradil aí, foi 10 e alguma coisa, quase 11 mil. E nós compramos este ar-condicionado, que de propósito eu deixei aqui para que vocês vejam. O pessoal trouxe, eu não estava aqui na hora, e quando eu cheguei, estava aí, eu falei, deixa aí mesmo, que é bom que eu já falo com o pessoal. Nós compramos. Nós precisamos pagar agora. Não tem dinheiro para pagar. Eu já disse para vocês que toda semana, 15 em 15 dias, nós temos 8 mil de mão de obra para pagar. Porque eu e vocês não podemos tirar. Então a gente tem que manter alguém para trabalhar aqui. É 8 mil pilas por quinzena. A gente tem uma gordurinha no caixa que está indo igual quando você abre a torneira que está com a pressão forte. Pois é, a gente comprou esse daqui. Tá vendo esses negócios brancos aí? É a tubulação para o ar-condicionado. São 3 ar-condicionados inicialmente que vai ter. Para economizar, eu vou manter os 2 antigos, compramos esse novo, vai ser esses 3 aqui e um pequenino ali onde será o gabinete pastoral. E aí, essa besteirinha aqui já tem 4.500 aqui, mais 9 e uns quebradinhos aqui. 9 não, que eu consegui um desconto de R$ 1.400. 7 uns quebrados para 8 mil. Aqui, só aqui, mas aqui tem aí arredondando uns 12 mil reais. Mais 10 daqui, já tem o quê? 22 mil. Ah, pastor, esse negócio vai ficar feio aí, cheio de fio, não sei o quê. Não, vai ter o rebaixamento, por isso que está passando tudo ali por cima, e o rebaixamento vai passar ali, a gente não vai ver nada disso. Que é mais os 19 e tantos só de material, mais 5 e tantos só da mão de obra. Como é que a gente vai pagar isso tudo? Deus proverá. O Senhor que proveu até aqui, não vai deixar faltar. Só que Deus vai prover no seu bolso. Você tem que meter a mão no bolsinho, na bolsa, e abençoar a obra de Deus. Se você não cooperar, nada disso vai acontecer. Pastor, qual é a ideia aqui? A ideia é no culto da virada,
a gente já está com tudo pronto. O desejo do meu coração é esse. Se vocês estiverem comigo, o Senhor estará conosco. E aí? Passa a proposta para a igreja. Há favoráveis? Favoráveis digam sim. Sim. Contrário, que não vai doar nada, diga não vou doar. Então, o silêncio de vocês, vou fazer igual aqueles pastores agora, que faz bem terror. Diante de Deus, viu? Vocês falaram agora. Irmãos, é sério. Diante do Senhor, faça um compromisso. Não faça maluquice, não. Faça o que tiver no seu alcance. Eu nunca falei de dinheiro nessa igreja como estou falando agora, porque é necessário. Então, você pode doar, vem o 10º aí, ora, agradece a Deus, tira o seu dízimo e fale: Senhor, vou tirar essa quantidade aqui para pagar esse mundaréu de coisa que a igreja está comprando. E Deus vai nos abençoar. No culto da virada de 31, a gente vai estar aqui, ó, com teto bonito, com tudo pintado, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos para casa agora, que o que eu tenho para falar mais, eu falo amanhã a madrugada toda. Obrigado, nobre mulher. Terça-feira é feriado, viu? Não venha para cá não. Não manda as mensageiras nem os embaixadores para cá não. Amanhã também, homens, não venha para cá para reunião não. O diácono Edmar avisou que não tem encontro dos homens amanhã. Amanhã não é para vir 7, é para vir que hora? 10, 22 horas, tá bom? Ah, obrigado. Durante a semana, quarta-feira, trago alimento para fazermos a ceia, para a gente abençoar as famílias que a gente já tem compromisso, tá bom? Pastor, que alimento é esse que o senhor está falando? Procure Cari, procure Cida, que elas falam com você o que é que você vai ficar trazendo todo mês. É 1 quilo de alguma coisa que elas vão dizer para você. Faz assim, Cari, para o povo saber quem é você. Faz assim, Cida. Essas duas ali, ó, tá bom? Parece irmã, mas é mãe e filha. Certo? A outra coisa que eu ia dizer que lembrei. Amanhã às 10 horas, o pessoal vem das outras igrejas. Mas eu não peço a eles para vergonha. É nós que vamos receber. Então a gente que tem que proporcionar. Então, Glória, não falta com aquele leite queimado que só você sabe fazer. O pessoal do bolo aí, não falta com aquele bolo abençoado que só você sabe bater. Café, pão, só. Não traz coisas certificadas não, senão a gente fica a vigília toda comendo. Eu quero a gente orando, amém? Orando, consagrando, buscando a presença do Senhor. Tá certo? Bora lá, finalizando? Ó, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoramos? Adoramos o teu santo nome, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos a... É assim que a gente vai finalizar o culto hoje. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Cante. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Magnifiquemos, magnifiquemos teu nome, ó Senhor. Aí eu já não sei mais. Excelso, excelso, supremo.